Capítulo 7 dos embargos de terceiro. Artigo 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição, por meio de embargos de terceiro. Parágrafo 1º. Os embargos podem ser de terceiro, proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Parágrafo 2º. Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos, inciso 1, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no artigo 843. Inciso 2º. O adquirente de bens, cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Inciso 3. Quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte. Inciso 4. O credor, com garantia real, para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Artigo 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença, e no cumprimento de sentença ou no processo de execução até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Artigo 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Parágrafo único. Nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou seja devolvida a carta. Artigo 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária da sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Parágrafo 1º. É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. Parágrafo 2º. O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio. Parágrafo 3º. A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Parágrafo 4º. Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal, quando for a sua a indicação do bem, para a constrição judicial. Artigo 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto do embargo, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade
da parte economicamente hipossuficiente. Artigo 679. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias, findo o qual se seguirá o procedimento comum. Artigo 680. Contra os embargos do credor, com garantia real, o embargado somente poderá alegar que: inciso 1. O devedor comum é insolvente. Inciso 2. O título é nulo ou não obriga terceiro. Inciso 3. Outra é a coisa dada em garantia. Artigo 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. Capítulo 8. Da oposição. Artigo 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controverte autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Artigo 683. O opoente deduzirá o pedido em observação aos requisitos exigidos para a propositura da ação. Parágrafo único. Distribuída a oposição, por dependência serão os opostos citados na pessoa de seus respectivos advogados, para contestar o pedido no prazo comum de 15 dias. Artigo 684. Se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o opoente. Artigo 685. Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Parágrafo único. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. Artigo 686. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar. Capítulo 9. Da habilitação. Artigo 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Artigo 688. A habilitação pode ser requerida: inciso 1. Pela parte em relação aos sucessores do falecido. Inciso 2. Pelos sucessores do falecido, em relação à parte. Artigo 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se a partir de então o processo. Artigo 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Artigo 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado, e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Artigo 692. Transitada e julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.